50 anos de lutas de glória, o pendão alto e rubro a vibrar, Sergipe no esporte e na história, nas pelejas da terra e do mar. 50 anos na nossa cidade, com amor esportivo e febril, conduzindo maldade na cidade, nosso orgulho perante o Brasil. Pode prender o fôlego e apreciar à vontade. Imaginem só esse cenário no começo do século passado. Sergipe nasceu da necessidade que o estuário ensejava aos desportistas da época de ter um clube de regatas. Na verdade, 2 clubes de regatas, o Cotinguiba e o Sergipe, que nasceram ambos do Clube Esportivo Sergipano. Foi a primeira tentativa de organizar o esporte náutico. Isso foi em 17 de outubro de 1909. Nascia o Sergipe para iniciar uma disputa. O Sergipe não nasceu de uma briga. O Sergipe não é uma dissidência do Cotinguiba. O Sergipe é a continuidade do Cotinguiba, feito com muito espírito esportivo para que se estabelecesse a rivalidade, né? Se estabelecesse a competição. Na época, o remo era o esporte da moda. E o remo era também o esporte mais importante do país. Isso no fim do século XIX, começo do século XX. As regatas influenciaram na associação da prática do esporte à saúde, do lazer à qualidade de vida. O remo conquistou o país e Sergipe não ficou fora disso. Esses 2 clubes fundaram exclusivamente para remo, para regata, que o futebol não era bem visto em Aracaju ainda. No Brasil estava começando a se propagar, mas em Aracaju era considerado esporte para desocupado, para vagabundo, e não estava na elite, como ele chamava, das regatas, daqueles remadores. Foram apenas 7 anos até mudar esse conceito. Nascia o Clube Esportivo Sergipe, dessa vez como atletas de futebol. Formou-se entre Sergipe e Cotinguiba um combinado, uma espécie de seleção de Aracaju. Não tinha distinção entre jogadores do Sergipe e do Cotinguiba. E formou-se o Screte de Aracaju, para jogar com o próprio A. Isso em 1916, outubro de 1916. E a seleção de Aracaju venceu por 4-0. Mas quando, tempo depois, perguntaram, aonde está esse Screte de Aracaju? De quem é esse troféu? É do Sergipe ou é do Cotinguiba? Aí teve de separar, treinaram separado e ocorreu o primeiro jogo entre Sergipe e Cotinguiba, que foi em 1916, em dezembro de 1916, e nesse jogo o Sergipe ganhou de 3-2. Futebol bem diferente desse que é jogado hoje em dia. A chuteira era botas de soldado, onde mandava o sapateiro botar umas tiras derrapantes embaixo para poder jogar. Então era tudo improvisado. A bola não era essas bolas que hoje nós vemos, não, era de bexiga de boi. Mesmo assim, ele conquistou torcedores e isso foi fundamental para chamar a atenção e incentivar a construção do primeiro estádio de Sergipe. O estádio Adolfo Hollenberg, uma doação do empresário deste nome, que contribuiu aqui na zona sul de Aracaju. Foi construído uma arquibancada de madeira, foi delimitado o campo para a prática de futebol. E tanto o Clube Esportivo Sergipe quanto o Cotinguiba Esporte Clube viveram dias grandiosos, vendo surgir outros clubes como o Paulistano, o Vasco, o Vitória, o Industrial, junto à fábrica Sergipe Industrial, e depois o Confiança. Logo começaram as conquistas dos títulos. O primeiro foi em 1922, era a fase do amadorismo. A fase profissional começou em 1960 e o Sergipe só crescia no futebol. As conquistas se acumulavam. Na galeria dos troféus, muitos títulos. No remo, 13 conquistas. No futebol amador foram 13 títulos, o primeiro hexacampeonato. E no futebol profissional, são 20 estaduais.
As vitórias também foram marcantes no futebol nacional. Do Sergipe eu me lembro com a participação no Campeonato Brasileiro da Elite, né? O Sergipe nós tivemos aqui os grandes clubes brasileiros disputando. O Sergipe saindo para também suas competições fora do estado. O Sergipe tem uma história bonita sobre o Bangu. O Bangu foi campeão carioca e vinha com 15 jogos sem perder. Quando chegou aqui em Aracaju, ele perdeu para o Clube Esportivo Sergipe. Tanto é que o Bangu cancelou o restante da sua excursão e voltou para o Rio de Janeiro. O Bahia, o famoso esquadrão de aço da Boa Terra na época, chegando a ser até campeão brasileiro, quando ele veio a Aracaju, onde ele era o grande favorito, ele perdeu para o Clube Esportivo Sergipe, e aí criou o slogan do Sergipe, o derrubador de campeões. Qual jogador, o torcedor ou técnico que não guarda na memória os bons momentos do time do coração? Quem consegue esquecer um grande clássico ou até mesmo aquele jogo em que a bola não parava de balançar a rede do adversário? E até as grandes derrotas. Em 100 anos de vida, foram muitos os jogos que marcaram a história do Sergipe. O jogo do Sergipe tem na memória foi que o Sergipe foi campeão em cima do Confiança, tinha que perder e ganhar 6 vezes e ganhou todas as 6, com um grande treinador, Ribeiro Neto. O Santa Cruz era o melhor time que tinha aqui, era o Santa Cruz, que era de lá distância. Nós tomamos 7-1 aqui e na outra semana a gente chegou lá, deu de 8. A maior, para mim, foi a maior conquista que eu já tive. Teve um jogo no Batistão, Sergipe e Santos. A gente tomou uma goleada bacana, sabe? Que não foi mais do que dizem assim, só não deu demais porque o placar só ia até número 9. Então foi 9-2. Então o fato de ver Pelé jogar, né? E ver aquela turma toda, foi muito marcante aquele dia. Um dos melhores momentos que nós tivemos foi em disputa da Taça de Melo, uma taça que foi elaborada para o time da capital que fosse 5 vezes campeões. Nesse dia, nós fomos disputar no campo do Confiança contra Confiança, então nós vencemos por 2-1. Foi na elite do futebol nacional que o Sergipe enfrentou grandes times brasileiros. Jogou contra o Flamengo do Rio de Janeiro. Nem dormi durante essa noite para jogar contra o meu ídolo, que era Zico, e é até hoje. Infelizmente, por causa de uma contusão, ele não jogou, mas foi um jogo que me deixou, até hoje que eu falo, eu me sinto lisonjeado e alegre e feliz de ter jogado contra o meu time de coração, que é o Flamengo. Também teve pela frente clássicos contra os melhores do Nordeste, a exemplo do Bahia, Sport e Santa Cruz. Foram vários times que ajudaram a escrever o nome do Sergipe no futebol do país. Se você der um mergulho no passado, você vai lembrar de grandes craques que passaram por aqui, que ainda estão vivos, outros que já se foram, como o Jorgival, por exemplo, já se foi. Os irmãos Oliveira, o Fernando e o Zé Carlos Oliveira, Tomás, o Cabecinha de Ouro, Delmar, Zito. Um carioca que veio aqui para Sergipe e se consagrou, até hoje mora aqui, Edson, considerado o melhor volante que o futebol sergipano já teve. E as derrotas, que poderiam ser esquecidas, também fazem parte da história do clube. Uma goleada de 8-0 para o Palmeiras. No futebol sergipano, a história não seria a mesma se não fossem os duelos contra o Cotinguiba, o Itabaiana, o Santa Cruz de Estância. Mas o que deixa o maior brilho nas conquistas do Sergipe é a rivalidade contra o Confiança. Vermelho e azul, numa guerra que sempre fez bem para o nosso futebol. Os principais títulos, as campanhas inesquecíveis, os jogos mais polêmicos. Como esquecer conquistas memoráveis? É final! Sergipe é bi, torcedor! É a festa da galera! Em 96, o Sergipe ganhou o hexacampeonato estadual, revelando craques como Sandoval e Helenilson, Denilson e Osvaldo. Foi um tempo bom, um tempo que marcou nas nossas vidas e que a gente não vai esquecer de momento algum. Acho que cada um tem, né, o seu período. Acho que foi um período nosso que marcou não só para a gente, como também para toda a torcida, para a diretoria do Sergipe, como também outros atletas que passaram em décadas diferentes e que marcaram também no currículo, na vida do Clube Esportivo Sergipe. Inclusive a gente estava comentando quando a gente foi ali fazer uma caminhada, a saudade que bate, realmente é uma saudade muito grande. A gente
quando entrava em estádio lotado, o torcedor incentivando, isso aí bate uma saudade muito grande. Você imagine as duas maiores torcidas, esse campo aqui tremendo. Quando esse campo aqui estava a torcida em pé, porque não conseguia ficar sentado, duas grandes torcidas, isso daí quando ganhava um título, sem sombra de dúvida, é maravilhoso. A boa fase passou, já são 6 anos sem títulos. Mas os bons momentos estão para sempre na memória dos torcedores apaixonados. Muitas lágrimas de ouro e lágrimas de sangue. Eu já tive tudo isso aí dentro. A torcida do Sergipe, ninguém pode dizer o contrário. É a maior torcida do estado e é a torcida querida. Quando morrer, deixa de ser Sergipe. Um estádio construído pela torcida, um fanático torcedor que faz aniversário no mesmo dia do clube, o presidente que invadiu o gramado, sentou na bola e parou o jogo. Estas e outras curiosidades você conhece a partir de agora no 3º capítulo da série sobre o Centenário Colorado. O Colorado, que tem uma das maiores torcidas do estado, tem muitos casos curiosos para contar. Um desses fatos foi a própria construção da sede do Sergipe. O terreno foi doado por João Hora de Oliveira, que acabou sendo homenageado com o nome do estádio. O clube tinha o local, mas faltava dinheiro para construir. É aí que entram os torcedores, que acabaram carregando pedra para construir o estádio. A torcida recebia a gozação do Confiança, que o Confiança tinha um estádio, o Sergipe não. Aí a torcida começou a levar pedras e levantar arquibancada do estádio João Hora. Tanto é que você vê que a arquibancada, ela tem uma parte mais distante do campo, outra mais próxima do campo. Por quê? Porque ela não foi visando primeiro o campo, foram os torcedores fazendo a arquibancada para depois fazer o campo. Mas é uma história bonita, de uma torcida que começou a acreditar. E aí vem o motinha que a torcida tem que, pelo menos, saltar nesse ponto. Se perdeu na condição de futebol, de patrimônio cresceu. Hoje o Sergipe tem um bom estádio, tem posto de gasolina arrendado, tem lojinhas e mais espaço para crescer. Então foi o único clube que cresceu o seu patrimônio. Nesse momento existe a escassez de conquistas dentro de campo, mas fora de campo a equipe rubra pode dar graças a Deus de possuir o que possui, inclusive um patrimônio invejado por grandes equipes do futebol do Brasil. O clube se orgulha de ser o único do estado a ter jogado contra um time internacional, o Sparta, da Tchecoslováquia. A partida foi na década de 70 e o Sparta ganhou de 6-0 do Sergipe. A meta sergipana sofreu intenso bombardeio como se fosse reduto de bandidos. Dizem que a camisa vermelha tem uma mística que atrai torcedores apaixonados. E Dona Jaci é um desses torcedores. Na época difícil do Sergipe, ela chegou a ajudar o grupo, levando comida para os jogadores. Eu ia levar a comida deles no estádio concentrado. Eu lembro muito disso. Quando chegava lá, que parava o carro, tia chegou, todos no mau respeito, no mau carinho. Era como se fosse sua família. Exatamente, como fosse meus filhos mais velhos. E o que falar desse torcedor que nasceu no dia do cinquentenário do clube? Dida Araújo é daqueles que não perdem um jogo e se veste todo de vermelho só para falar do time do coração. Minha história com o Sergipe é desde o dia que eu nasci, né? Eu nasci no dia 17 de outubro de 59, ano que o Sergipe completava 50 anos. Então agora que tem o centenário, eu estou completando 50. Então para mim, assim, é uma coisa muito forte, porque eu já nasci torcedor do Sergipe. Minha família é toda torcedora e meu pai me leva aos estádios desde os 2 anos. Aí eu tenho fotos com os jogadores do passado. Emoção, paixão, devoção. Sentimentos de torcedor que atingiram em cheio esse pernambucano quando veio morar em Sergipe na década de 70. As cores do time e a bela campanha que o Sergipe fazia na época foram decisivos na escolha. Na minha vinda para cá, por ser muito apaixonado por futebol, eu vi o jogo do Sergipe. Morando perto aqui do campo, sempre ia lá no estádio ver os treinos. Comecei como torcedor, depois entrei como sócio, né, do clube. Depois comprei o título patrimonial do Sergipe.
e agora sou conselheiro. Essa dedicação passa pelas arquibancadas, segue pelos gramados e vai até a diretoria do clube. Quem consegue esquecer um dia de clássico? Sergipe e Confiança no Batistão. Quando Motinha viu o juiz marcar um pênalti contra o Sergipe, não pensou duas vezes, entrou no gramado, sentou na bola e pronto. A partida estava encerrada. Eu faço com que respeitem o nome do Sergipe. Esse negócio de chegar, o inconsequente, para marcar um pênalti, eu entrei. Entrei e o Sergipe terminou ganhando. Não bateram o pênalti, né? E o Sergipe terminou ganhando. Agora, esse povo ruim da arbitragem já saiu. O Sergipe hoje, a federação hoje tem um dos melhores quadros de árbitros que existem no Brasil. Você pergunta, tem algum ladrão? Eu não conheço um que queira. Já teve, mas não tem hoje. O presidente estava na tribuna, desceu, né, entrou aí no gramado, sentou em cima da bola e não deixou a equipe do Confiança bater o pênalti. O jogo se encerrou ali, foi para julgamento e a gente acabou perdendo os pontos. É desse Sergipe guerreiro em campo, de muitas vitórias, batalhador, faminto por gols que os torcedores gostam de lembrar. É essa garra que a torcida espera ver daqui para frente. Uma galeria repleta de troféus. São 32 títulos sergipanos, o único time brasileiro hexa 2 vezes. É o melhor clube de Sergipe ranqueado pela CBF. Está entre os 70 melhores do Brasil. E por falar em números, tem um que acompanha a trajetória do time. Primeiro, o torcedor do Sergipe comemorou as glórias do número 6. Hexa-campeão no amador, hexa também no profissional. Agora, mais recentemente, perto do centenário do Sergipe, o número 6 vem mostrar que tem força de novo na história do time. Já são 6 anos sem levantar uma única vez a taça de campeão. Mas será que já dá para falar em decadência? O Sergipe teve muitos erros. Minha parte, da parte do presidente, de todos que fazem o Sergipe. Nós temos que reconhecer isso. E seria importante uma renovação dentro do próprio Clube Esportivo Sergipe, em termos de dirigentes, diretores. Inclusive, o meu cargo está à disposição daqueles que venham, que queiram vir, para realmente assumir o Sergipe para fazer um bom trabalho. No sergipano, apenas o vice-campeonato. Na Copa Governador do Estado, o mesmo resultado. E na Série D, as vitórias sobre o Santa Cruz de Pernambuco são as únicas boas lembranças. Foi um time de massa que deu muitas alegrias. É claro que no momento desse centenário passa um instante muito difícil, mas já deu muitas alegrias à sua torcida e ao público sergipano. Para comemorar este aniversário de 100 anos, o clube começou o ano cheio de promessas. Nomes como Maurício Simões, Hugo Henrique e Fabinho Cambalhota chegaram para tentar acabar com o jejum de títulos. Mas o que aconteceu com a equipe montada para fazer a festa da torcida colorada? Em termos de campo, esse ano, na minha opinião, não foi ruim. Foi um ano sem sorte. Esta é a segunda maior abstinência do clube. A maior foi entre os anos de 1975, depois do bicampeonato, a 1982, quando o Sergipe ficou 7 anos sem conquistas. Eu acho que essa fase passa, o futebol é assim, como um dia é o estádio cheio, o outro dia é o estádio vazio. O importante é que ele tem uma história construída, e é uma história muito bonita, que deu muita alegria ao futebol sergipano e aos seus torcedores. Seriam os reflexos dos sucessivos erros administrativos da diretoria? Hoje em dia, às vezes, o cara ganha muito, mas não recebe. Não adianta passar 3, 4 meses. Aí não tem como. Então, que eles tenham o pé no chão, contratam as pessoas certas. Tem que mesclar com craques, tem que contratar mesmo, mas tem que olhar mais a base. O exemplo é nosso, que desde 86, nos juniores, até 93 nós jogávamos juntos. E por isso que em 6 anos, como profissional, nós somos campeões 4 vezes. O presidente Motinha, ele fez um bom trabalho no clube, mas eu acho que um gestor aqui, assim, com uma visão futurista, seria interessante para esse momento. Não que ele saísse, mas que fizesse parte da diretoria, mas que delegasse poderes a outras pessoas, não centralizasse o poder. As pessoas, quando comandam, elas gostam muitas vezes de se isolar. Não se comanda esporte sozinho.
O mundo é muito feito de organização, de planejamento. Eu não acredito em nenhum esporte, muito menos no futebol, que consiga crescer sem se estruturar, sem organização e sem participação. Antônio Soares da Mota está há 29 anos no comando da equipe. Foi com ele a conquista do Hexa, mas ele também guarda na história de dirigente a decadência da equipe. Tempo demais à frente do comando do clube? O tempo que eu passei no Sergipe é muito pouco. Por que eu sou velho? Porque eu estou fazendo e não estou dando para ninguém mamar. Quem me acha velho é pior do que o avô deles. Eu não sou velho, eu sou um idoso menino, eu não sou velho. E quem pensar que eu sou, se habilite. Para muitos, a palavra agora poderia ser renovação. Eu tenho vontade muito grande de ser presidente do Sergipe, logicamente, mas fique certo que não criarei caso nenhum, que caso haja uma chapa que venha conciliar, que venha agradar a todos. Eu quero o bem do Sergipe e procuro sempre trabalhar em prol do Clube Esportivo Sergipe. Motinha disse que deixa a diretoria em dezembro do ano que vem, mas tem projetos para os 100 anos. Eu vou lhe dizer, na entrevista do centenário do Sergipe, que eu estou com um projeto, o Sergipe está com um projeto no Ministério do Esporte. Vou dizer, vai muita gente passar e-mail, ligar para o Ministério, que não faça, que são ladrões, que são bandidos, que são isso ou aquilo. O Sergipe tem um projeto de 29 salas de aula, um ginásio coberto, no valor de 6 milhões e pouco. Só está faltando as certidões. Recebi e-mail pedindo as certidões e vai ser aprovado. No dia que isso acontecer, o cemitério vai ser pequeno para a quantidade de infarto desse povo agorento que tem por aí. Não dá para esquecer os erros, as derrotas, mas é preciso acreditar no futuro. Para o torcedor do Sergipe, eu deixo o seguinte: reflitam também, não abandone seu clube, porque o Sergipe, já que você é Sergipe, ama o Sergipe, e quem ama não abandona. Motinha passa, todo mundo passa e o Sergipe fica, ele é o patrimônio que vocês têm no coração. Hoje o torcedor poderia dizer, comemorar o quê? Não, hoje é refletir, é procurar dar arrancada, e aí só pode com o torcedor, com os conselheiros, porque não adianta estar reclamando, não adianta trabalhar, com o presidente ou sem o presidente. O importante nessa hora não é o nome, é o clube. E aí o Sergipe tem patrimônio, o Sergipe tem o maior patrimônio que é a torcida. Uma torcida apaixonada, uma torcida, se o time estiver bem, ela vai para campo. O Sergipe tem muito futuro. Eu não acredito que um time venha sucumbir, não. O Sergipe, ele está lá embaixo do poço, mas ele vai voltar a subir, isso eu não tenho a menor dúvida, porque a torcida é apaixonada. A torcida é mesmo muito apaixonada, mas para voltar a levantar a taça de campeão, é preciso muito mais do que amor. E a palavra é planejamento, a começar pelo profissionalismo, que tem que estar presente aqui no gramado e fora dele, lá na administração. A estrutura pode e deve ser melhor aproveitada e, principalmente, acreditar, apostar e sonhar com esses novos e futuros talentos. Eu acho que está comprovado por A mais B que um clube sem a base não tem como sobreviver no futebol brasileiro. O Sergipe mesmo tem um celeiro de craques que foram para fora. No caso, o Sandoval, Marcelo Sergipano, Lênito, Helenilson, vários outros. Departamento de base, se o nosso não é dos melhores, mas ainda é o único time do estado que investe na base. Tanto é que tem vários jogadores do departamento de base do Sergipe brilhando pelo Brasil. Jogadores no Grêmio, jogadores no Cruzeiro, já tiveram alguns no Palmeiras e outros que passaram por vários times do Brasil. Mas é preciso fazer o trabalho completo. Trabalho de base, né? Você só dá a oportunidade para o garoto subir para o profissional. Você tem que ter uma série de profissionais trabalhando na base. Um nutricionista, um assistente social, para ver onde é que o garoto mora, né? A situação na periferia, como é que passa a família, se tem uma boa alimentação em casa, né? Um psicólogo, um fisiologista. A experiência já deu certo em uma outra época. Helenilson, Dilson, Osvaldo e Sandoval vieram da base do clube. Veio dos juniores e o presidente lançou todos os juniores
de uma vez só em 88, né? Ou 87. Exatamente. Isso foi um fator primordial para esse arranque desse título. Sandoval, por exemplo, teve uma carreira brilhante no futebol nacional, com passagens pelo São Paulo e pelo Internacional. O final de Geraldão mesmo foi um dos que ele mesmo me ajudava com transporte. Eu tinha desistido um ano de jogar, meus pais não tinham condições de bancar passagem, ele me ajudava, aí eu retornei. Jogadores do Hexa servem de exemplo para esse novo grupo, que já começa a mostrar para que veio. Eles têm entre 8 e 13 anos e são os campeões de 2009 nas categorias Sub-11 e Sub-13. Os únicos títulos conquistados no ano do centenário. Simon, Renatinho, promessas futuras, certezas presentes. Simon, por exemplo, jogou pela seleção brasileira Sub-13 este ano. É um prazer só de você passar por onde grandes atletas passaram, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, vários atletas, e o que eu acho o ponto mais importante é a experiência que você traz para o seu grupo. E assim engrandece e o grupo fica mais forte. Renatinho também bate um bolão. Já até apareceu no Fantástico, no Bola Cheia. O Renatinho foi da direita para o meio, driblando quem aparecesse na frente. E se aparecesse de novo, ele driblava de novo. Renato, 8 anos de idade e a bola cheinha. E tem planos dentro do Sergipe? Meu sonho é jogar profissionalmente no Sergipe. E você tá se preparando para isso? Tô me preparando, treinando bem. E não é só ele não. Eu quero isso aqui. Eu quero um dia ser jogador de futebol pelo Sergipe. Eu tenho muito amor essa camisa. Fui campeão sergipano esse ano. É o mais querido do estado e eu gosto do Sergipe. Gabriel também é apaixonado pelo clube. Filho de um craque que já deu muitas alegrias ao torcedor do Sergipe. Um sábado, quando eu estava na concentração com meu pai, eu vi. Aí eu pedi pro meu pai para eu vir, ele me matriculou e eu comecei jogando. Como é o nome do seu pai? Hugo Henrique. Então a solução seria investir nos jogadores sergipanos? O ex-jogador Delmar aposta que sim. De fora ninguém. Treinador daqui e a turma da base. Não perde com esses jogadores que vêm de fora, ganhar o dinheiro todo. Então perca 3 anos com os daqui e com os treinadores daqui, que no futuro vão ter jogadores técnicos e com amor ao time. Agora é acreditar que o ano do centenário seja mesmo de recomeço, ressurgimento. Eu acho que o Sergipe tem que começar uma caminhada nova. O centenário chega e começa um novo centenário. Ele tem que pensar daqui para frente, no seu destino, no seu futuro, aglutinando inclusive jovens nas divisões de base e nas outras práticas esportivas. O mundo precisa muito de novos atletas. Que o clube faça do passado vitorioso um espelho para outros 100 anos de lutas e glórias. São 100 anos de lutas, de glórias, o pendão alvirrubro a vibrar, o Sergipe no esporte, na história, nas pelejas da terra e do mar. São 100 anos da nossa cidade, com amor esportivo e feliz, conduzindo todas as mocidades, nosso orgulho perante o Brasil. Com pendão alvirrubro levamos em Sergipe esse povo altaneiro, para frente as bandeiras agitando sob a luz desse céu brasileiro. Nossas taças, troféus gloriosos são a soma do nosso valor. Nossos dias de prédios famosos, o Sergipe é treme vencedor. São 100 anos, Sergipe é teu nome, nesse estado, na vida do esporte. Todo tempo a passar não consome, bravo clube dos filhos do norte. Com pendão alvirrubro levamos em Sergipe esse povo altaneiro, para frente as bandeiras agitando sob a luz desse céu brasileiro. Com pendão alvirrubro levamos em Sergipe esse povo altaneiro,
céu brasileiro, sob a luz desse céu brasileiro. É final, Sergipe é bi, torcedor!